Hoje é o dia em que a gente vai falar a respeito das leituras do mês e quais serão as leituras para o próximo mês. Como vocês sabem, as leituras que eu fiquei de fazer nesse mês que acabou agora foram Grande Sertão Veredas, do João Guimarães Rosa, sobre o qual eu acabei comentando um pouquinho a respeito num vídeo sobre indicação de romances, que eu vou deixar aqui em cima, e o James Wood, Como Funciona a Ficção, que eu também já mencionei num vídeo anterior, que eu também vou deixar aqui em cima. Como é um livro literário e um livro não literário, eu li os dois ao mesmo tempo, tranquilamente. E como eu comentei já naquele vídeo anterior, eu tive um pouquinho de dificuldade para entrar no ritmo da leitura de Grande Sertão Veredas. Tem gente que tem problemas, tem outros tipos de problemas com a leitura de Grande Sertão Veredas, às vezes por conta da carga poética que tem na obra, etc. O meu problema maior foi a questão do ritmo, que eu não conseguia encontrar um ritmo de leitura. A minha leitura geralmente é muito... estou ouvindo o livro dentro da minha cabeça, então eu preciso de uma voz. E como é um livro regionalista, eu preciso de uma voz diferente da minha voz tradicional. E eu não estava encontrando, eu não conseguia encontrar essa voz de forma alguma. Então eu encontrei uma leitura de Grande Sertão Veredas, ela não tá completa ainda, eu acho que eles estão fazendo aos pouquinhos. Mas assim, uma partezinha do livro no começo está lá e é lida com um ritmo, com um sotaque, com um tom regionalista que foram excelentes para me ajudar a entrar nessa leitura, para me ajudar a entrar no som do texto. É lógico que ele pode ser lido de formas diferentes e pode carregar tons e carregar sotaques um pouco diferentes, mas o fato de eu ter algum sotaque, de eu ter algum ritmo, de eu não estar partindo ali de um sotaque, de um ritmo, sei lá, paulistano ou paranaense, já fez com que a leitura se tornasse mais fluida e eu consegui avançar muito mais rápido no livro depois que eu ouvi alguns trechos do livro nesses vídeos. Eu vou colocar aqui em cima também, porque se vocês estiverem com esse mesmo tipo de dificuldade na leitura da obra, isso pode ajudar. Tem outros tipos de dificuldade na obra, tem a questão do vocabulário, tem a questão da poesia, que eu já mencionei. Nesses casos, um vídeo como esse não vai ajudar, mas se o seu problema é o som da obra, com que som você lê a obra, esse vídeo vai fazer diferença na sua vida, como fez na minha. Eu já sabia a respeito da história, porque ele é um livro classicão, então não tem surpresa. Nada que aconteceu no livro foi exatamente uma surpresa para mim. O que é uma pena, eu gostaria de poder experimentá-lo a partir do elemento surpresa que existe na obra. Mas isso não faz com que o livro seja menos agradável e menos interessante de ler. Até porque na maioria dessas grandes obras da literatura, o enredo em si, né, o que acontece, é muito menos importante do que a forma como isso que acontece é contado. Por mais que eu já soubesse a história, eu não tinha visto, eu não tinha contato com a forma como a coisa acontece, com a forma como a história acontece. Então, foi uma leitura bastante agradável e realmente ela me surpreendeu a partir de outros aspectos, mesmo que não tenha surpreendido a partir do enredo que eu já conhecia. Em relação a esse Como Funciona a Ficção do James Wood, eu já mencionei no outro vídeo e vou reforçar que eu acho que esse tem que ser um livro de cabeceira para todo escritor. E livro de cabeceira aqui, eu tô dizendo livro de estudo mesmo. Eu acho que os escritores, todo mundo que escreve, devia ler várias vezes esse livro, discutir com outros escritores a respeito desse livro, enfim, fazer com que esse conhecimento internalize de alguma forma, porque eu acho que é muito bom. A respeito do formato dele também é muito interessante. Ele escreve o livro nesses trechinhos, né, numerados. Ele é separado por capítulos com temas, com grandes temas, mas a organização do livro dele é a partir desses trechos maiores ou menores, numerados, que tem uma espécie de tema central que funciona ali, que conversa ou não
com os outros desses trechos que estão no mesmo capítulo, né? Conversa ou não quer dizer conversa de forma geral, porque, por exemplo, o primeiro capítulo se chama Narrando. Então, todos esses blocos de texto vão falar sobre narração, mas não necessariamente o segundo é a sequência direta do primeiro, né? Tem uma reflexão ali e às vezes ela fecha ali e depois abre-se uma outra reflexão a respeito da narração e assim por diante, né? É uma forma muito fácil de ler e muito mais de se discutir, se for o caso de você ter um grupinho de escritores que queira discutir o texto, porque você pode fazer uma discussão a respeito de um capítulo inteiro, mas pode se pegar os números, né? Vamos discutir hoje do número 1 ao número 10 e vamos pegar alguma coisa ali interessante para refletir, etc. Eu acho que esse seria, sim, livro didático de escritor, é esse daqui. Né? Entre outros, claro, mas mais pra frente eu tento fazer uma lista do que eu acho que é básico para pessoas que escrevem. Esse aqui com certeza vai estar na lista. Aí, quais serão as leituras para esse mês de agosto? Mês de agosto chegando aí, vamos ver o que a gente vai ler? Tem um livro sobre o qual eu falei já um pouquinho no diário de escrita do mês passado, e que eu estou lendo assim, esporadicamente. Não coloquei ele numa lista de mês porque eu deixo ele do lado da cama, de vez em quando eu abro, leio um capítulo e fica ali. Mas ele é bom e eu acho que eu vou colocar ele como leitura completa, vou fazer a leitura do livro inteiro nesse mês. É esse que eu já mencionei para vocês, On Writing Well. O autor é William Zinsser. Mas eu vou colocar aqui embaixo porque são uns nomes esquisitos às vezes, então é melhor colocar e colocar link, etc. Mas esse livro aqui tem versão em português, como escrever bem, um negócio assim. Eu sei que essas coisas geralmente ficam com uma tradução meio brega. Ficou, né? Tradução meio brega. Mas assim, On Writing Well é um livro interessante porque ele fala sobre a escrita em geral, não necessariamente a escrita criativa, escrita de ficção. Fala sobre escrita, né? Escrever. Como escrever de uma forma melhor, etc. Como pensar a escrita de forma mais eficiente, vamos dizer assim. E assim, eu já li 6 capítulos do livro e isso já fez muita diferença na forma como eu estava revisando os meus contos para o livro que eu mandei para o concurso e também na minha produção e também na revisão, no meu trabalho como revisora de textos acadêmicos, por exemplo. É um livro que faz com que você repense muita coisa a respeito da sua relação com o texto. Então já estou antecipando muita coisa a respeito dele. Vamos ver o que o restante do livro tem para oferecer. Eu acho que ele não vai decepcionar, porque realmente parece que é um livro muito bom, é um livro classicão sobre escrita aqui nos Estados Unidos. Além desse livro, outro que eu vou ler, na verdade eu vou reler, porque esse aqui eu já fiz leitura, acredito que 2 vezes, é A Obscena Senhora D, da Hilda Hilst. Por quê? Porque foi a Flip agora, em homenagem a ela, me deu vontade de reler e vou reler, só por isso. Eu queria escolher algum romance e escolhi Hilda Hilst por conta da Flip, porque faz tempo que eu li e eu queria reencontrar essa linguagem dela dentro dos romances. Mais um sobre escrita que eu coloquei na lista é esse, Para Ler como um Escritor, que eu já li um trechinho também, mas eu ainda não terminei e eu quero terminar ele, né, fazer a leitura de ponta a ponta. Aparentemente é um livro interessante para pessoas que escrevem, mas eu já vi críticas um pouco negativas, como se ele fosse muito raso, muito superficial, maraná, tarará. Vamos ver, né? Eu quero ver qual vai ser a minha percepção desse livro, porque o trecho que eu tinha lido eu tinha achado interessante até então. Vamos ver o que ele me oferece como um todo. Então é isso, essas foram as leituras de julho e essas serão as leituras de agosto. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês não são inscritos nesse canalzinho, se inscrevam, compartilhem com os amigos de vocês e beijinhos. Até a próxima. Tchau, tchau.